Capítulo 12. Amai vossos inimigos. Pagar o mal com o bem, inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. Instruções dos espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. Pagar o mal com o bem. Ponto 1. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos. Mas eu vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo vos tornareis filhos de vosso Pai que está no céu, porque ele faz o sol se levantar para bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Os publicanos também não fazem o mesmo? E saudardes somente a vossos irmãos, que fazei com isso a mais que os outros? Os ímpios também não o fazem? Eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que aquela que dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 20 e 43 a 47. Ponto 2. Se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que os amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que o fazem a vós, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis com isso, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas para vós digo: amai vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem esperar nada de volta. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, porque ele é bom aos ingratos e mesmo aos maus. Sede, pois, repletos de misericórdia, como vosso Deus o é. Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Ponto 3. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar a seus inimigos é sua aplicação sublime, pois essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, engana-se muitas vezes a respeito do sentido da palavra amar nessa circunstância. Jesus não entendia, por essa palavra, que se deve ter para com o inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou amigo. Ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança em quem sabemos querer-nos mal. Não se pode ter com ele efusão de amizade, por sabê-lo capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderia haver os arrebatamentos de simpatia que existem entre os que estão em comunhão de pensamento. Enfim, não se pode ter o mesmo prazer encontrando-se um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento, inclusive, resulta de uma lei física, a de assimilação e rejeição dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que provoca uma impressão. O pensamento benevolente vos envolve em um agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo e de um inimigo. Amar a seus inimigos não pode significar, pois, que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil e até impossível de se praticar, porque se acredita falsamente que ele recomenda dar-lhes o mesmo espaço no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga que se sirva a mesma palavra para exprimir diversas nuances de sentimentos, é a razão que deve, em tais casos, determinar a diferença. Amar a seus inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não é natural, pois o contato com um inimigo faz o coração bater de uma forma bem diferente do que com um amigo. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação.
é desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É se alegrar em vez de se afligir com o bem que lhes acontece. É estender-lhe mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e ações de tudo o que pode prejudicá-los. Enfim, é devolver-lhes sempre ao mal o bem, sem intenção de humilhá-los. Qualquer um que faça isso cumpre as condições do mandamento: amai vossos inimigos. Ponto 4. Amar a seus inimigos é sem sentido para um incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no inimigo um ser nocivo perturbando o seu repouso, e acredita que só a morte do inimigo pode livrá-lo dele. Daí o desejo de vingança. Ele não tem nenhum interesse em perdoar, se não for para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio fato de perdoar lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna de si. Mesmo não se vingando, não deixa de guardar rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, e sobretudo para o espírita, a maneira de ver é bem diferente, porque dirige seu olhar sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida presente é apenas um ponto. Ele sabe que, pela própria destinação da terra, deve esperar nela encontrar homens maus e perversos, que as maldades às quais ele serve de alvo fazem parte das provas que deve sofrer, e o ponto de vista elevado em que se coloca tornar-lhe as vicissitudes menos amargas. Venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra as que são os instrumentos dela. Se, em lugar de lamentar-se, ele agradece a Deus por prová-lo, deve agradecer a mão que lhe dá a ocasião de mostrar sua paciência e resignação. Esse pensamento naturalmente o dispõe ao perdão. Além disso, ele sente que, quanto mais for generoso, mais se engrandece a seus próprios olhos e fica fora do alcance dos maus tratos de seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se acha ofendido pelos insultos daquele que vê como um seu inferior. Assim ocorre aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior a seu adversário, é preciso ter a alma maior, mais nobre, mais generosa. Inimigos desencarnados. Ponto 5. O espírita tem ainda outros motivos para ter indulgência com seus inimigos. Ele já sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se sustenta em uma imperfeição momentânea, e que, assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá seus erros e tornar-se-á bom. Sabe que a morte não o liberta senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo por seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Assim, falha a vingança em seu objetivo e produz, ao contrário, uma irritação maior que pode perdurar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e a lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. A verdade é que o sangue mantém o ódio mesmo além do túmulo. Por consequência, o Espiritismo estaria dando uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo: amai vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado por bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Através das boas ações, elimina-se, pelo menos, qualquer pretexto para represálias. Pode-se fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. É pelos maus procedimentos que o inimigo se irrita, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que se perdoou. Ponto 6. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade através das obsessões e das subjugações,
das quais tantas pessoas são alvo e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam no adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus em torno dela. Portanto, se deve ter indulgência e benevolência pelos inimigos encarnados, deve-se igualmente tê-las para com os que estão desencarnados. No passado, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam-se os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outra coisa senão as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, isto é, pela caridade, que a caridade não tem por efeito apenas impedi-los de fazer o mal, mas de conduzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. Assim, a máxima "amai a vossos inimigos" não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. Ponto 7. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que se quer fazer-vos, mas se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. E se alguém quer entrar em litígio contra vós, para tomar vossa veste, deixai-lhe também vosso manto. E se alguém quer obrigar-vos a caminhar 1000 passos com ele, caminhai 2000. Dai a quem vos pede, e não rejeiteis aquele que quer emprestar de vós. Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Ponto 8. Os preconceitos do mundo, aos quais se convencionou chamar questão de honra, dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que levam o homem a desenvolver injúria por injúria, ferida por ferida. Isso parece justiça para aquele cujo sentimento moral não se eleva acima das paixões terrestres. É por isso que a lei mosaica dizia: olho por olho e dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. O Cristo veio e disse: devolvei ao mal o bem. Disse mais: não resistais ao mal que se quer fazer-vos. Se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar dele. Devido ainda a esse motivo acima mencionado, que faz com que a vista não alcance além do presente, é preciso, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não, assim como aquela que diz para se arrancar o olho, se ele é um motivo de escândalo. Levada às últimas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, dissipando todo o medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Dizer que se ofereça uma face quando a outra foi ferida é dizer, de uma outra forma, que não é preciso devolver o mal pelo mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que pode rebaixar seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometer, ele próprio outra injustiça, que é melhor ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar os outros. É também, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho.
Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar força para que se suportem pacientemente os golpes contra nossos interesses e nosso amor próprio. Por isso dizemos sem cessar: dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis ofendidos pelas coisas da terra. Instruções dos Espíritos. A vingança. Ponto 9. A vingança é um dos últimos vestígios deixados pelos costumes bárbaros que tendem a apagar-se entre os homens. Ela é, com o duelo, um dos últimos traços desses costumes selvagens sobre os quais a humanidade se debatia no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um indício seguro do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração de qualquer um que se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós sabeis, é de tal forma contrário a esta prescrição do Cristo: perdoai a vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não apenas não é um espírita, mas não é sequer cristão. A vingança é uma inspiração tão funesta que a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Se é mais forte, precipita-se como uma besta feroz sobre aquele que chama seu inimigo, quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas, na maioria das vezes, reveste-se de uma aparência hipócrita, dissimulando profundamente em seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma atalhos, segue o inimigo na sombra, sem que desconfie e espere o momento propício para feri-lo sem perigo para si. Esconde-se dele, espiando-o sem cessar. Prepara-lhe armadilhas odiosas e oportunamente derrama o veneno em seu corpo. Quando seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o então em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas aos quatro ventos, vão se avolumando pelo caminho. Além disso, quando aquele a quem persegue se apresenta nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios onde encontrava outrora rostos amigos e benevolentes. Fica espantado quando mãos que procuravam a sua recusam-se a apertá-la. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e próximos se desviam e fogem dele. Ah, o covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado que aquele que vai direto a seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Abaixo, pois, esses costumes selvagens, abaixo esses modos de outro tempo. Todo espírito que hoje pretendesse ter ainda o direito de vingar-se seria indigno de figurar mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação, mas não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita pudesse um dia ceder ao impulso da vingança em vez de perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. O ódio. Ponto 10. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Sobretudo, tomai por tarefa amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, a quem deveis tomar por modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento missionário de amor. Ele amou ao ponto de dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é exatamente o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como eles vos odeiam, não sois melhores que eles.
Esta é a hóstia sem mancha oferecida a Deus no altar de vossos corações, hóstias de agradável odor, e cujos perfumes sobem até ele. Embora a lei de amor queira que se ame indistintivamente a todos os seus irmãos, ela não protege o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, amar sendo odiado é a prova mais penosa, bem o sei, uma vez que em minha última existência terrestre provei essa tortura. Mas Deus está aí e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus e o ódio distancia dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. O duelo. Ponto 11. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que se deve conduzi-la a um fim, faz pouco caso das asperezas do caminho. Não se desvia um só instante do caminho reto, o olhar sempre dirigido ao termo. Pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda ameacem causar-lhe arranhaduras, roçariam nele sem atingi-lo, e nem por isso ele deixaria de prosseguir seu curso. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não fosseis enganados por vossos preconceitos, como o sois, vingar-se seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos do homem. Há crime no homicídio por duelo, e vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seus semelhantes. Sempre será crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais que em qualquer lugar, sois juízes de vossa própria causa. Lembrai-vos que vos será perdoado conforme tiverdes perdoado. Através do perdão, aproximai-vos da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Este reino de pacificação e de amor, que deve banir para sempre de vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo não mais existirá em vossa língua, senão como uma distante e vaga lembrança de um passado que não existe mais. Os homens não conhecerão entre si outro antagonismo, senão a nobre rivalidade do bem. Adolphe, bispo de Argel, Marmande, 1861. Ponto 12. Sem dúvida, o duelo pode ser, em certos casos, uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é incontestavelmente a prova de uma covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em estender a face esquerda àqueles que abater na direita do que em se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro, no jardim das oliveiras: embainhai vossa espada, pois aquele que matar pela espada perecerá. Com essas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Meus filhos, o que é efetivamente esta coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, que brame a primeira ofensa? Onde está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la com sangue? Mas que ele trema, pois sempre no fundo de sua consciência uma voz gritar-lhe-á: Caim, Caim, que fizestes de teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirá ele a essa voz, mas ela responderá: quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restavam para viver na terra, e não pensastes em salvá-la perante Deus. Pobre louco, quanto sangue então vos pedirá o Cristo
para todos os ultrajes que recebeu. Não apenas o feristes com a lança e o espinho, não apenas o pregastes numa cruz infamante, mas ainda e no meio de sua agonia, ele pôde ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Que reparação depois de tantos ultrajes foi-vos pedida? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Ó, como ele, perdoai e orai aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito. Amai-vos uns aos outros. E então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, levantar-se-á furioso e tratar-vos-á como covarde. Levantai então a cabeça e mostrai que vosso rosto não teme. Ele também carregar-se-á de espinhos, a exemplo do Cristo. Mas vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio que supostamente autoriza um falso semblante de honra, que não é senão orgulho e amor próprio. Criando-vos, Deus vos deu o direito de vida e de morte. Uns sobre os outros? Não. Deu esse direito somente à natureza, para se reformar e se reconstruir. Mas a vós ele sequer permitiu que dispusesseis de vós mesmos. Como o suicida, o duelista estará marcado em sangue quando chegar a Deus, e a um e a outro. O soberano juiz prepara rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com sua justiça aquele que diz a seu irmão Raca, quão mais severa não será a pena para aquele que aparecer diante dele com as mãos vermelhas de sangue de seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. Ponto 13. O duelo é como outrora o que se chamava o julgamento de Deus, uma destas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diríeis, entretanto, se visseis mergulhar os dois antagonistas em água fervente ou submetidos ao contato de ferro em brasa, para pôr fim em sua querela e dar razão àquele que melhor suportasse a prova? Julgaríeis insensatos esses costumes? O duelo é ainda pior que isso. Para o duelista emérito, o duelo é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, pois ele está seguro do golpe que desfirará. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em razão de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio, cometido com a mais fria reflexão. Sei que, muitas vezes, procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso. Mas isso não é, sob uma outra forma, a volta ao julgamento de Deus da Idade Média? Ainda que, naquela época, era-se infinitamente menos culpado, o próprio nome julgamento de Deus indica uma fé ingênua, é verdade, mas ainda assim uma certa fé na justiça de Deus, que não podia deixar sucumbir um inocente, ao passo que no duelo confia-se na força bruta de tal sorte que é frequente o ofendido sucumbir. O amor próprio estúpido, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis submetidos pela caridade cristã, o amor ao próximo e a humildade de que o Cristo deu exemplo e preceito, só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta proibir o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Ponto 14. Que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente, se eu recusar a reparação que me é pedida, ou se eu não a pedir a quem me ofendeu? Loucos, como vós, os homens atrasados, censurar-vos-ão
Mas os que são iluminados pela chama do progresso intelectual e moral dirão que agiste segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, devido a uma palavra muitas vezes dita à toa ou inofensivamente por um de vossos irmãos, vosso orgulho fica melindrado e respondeis de maneira picante. E eis uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai a vós mesmos se agis como cristãos. Que conta dareis à sociedade se as privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de ter tirado de uma mulher seu marido, de uma mãe seu filho, dos filhos seu pai. E arrimo, certamente, aquele que ofende deve uma reparação, mas não é mais honrado para ele dá-la espontaneamente, reconhecendo seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de lamentar-se? Quanto ao ofendido, tenho de convir que, algumas vezes, pode encontrar-se gravemente atingido, seja em sua pessoa, seja em relação àqueles que o cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo, mas o coração está ferido e sofre. Porém, não apenas é estúpido jogar sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, mas, além disso, mesmo ele estando morto, a afronta, seja ela qual for, não continuará existindo? O sangue derramado não dá ainda mais fama a um fato que, se é falso, deve cair por si só, e se é verdadeiro, deve esconder-se sob o silêncio? Portanto, só o que resta é a satisfação da vingança saciada. Ai, triste satisfação que muitas vezes deixa já nesta vida pungentes lamentos. Porém, se é ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. E então desaparecerão todos os motivos de dissensões, e com eles os de duelos, de guerras, que são duelos de povo a povo. François Xavier Bordeaux, 1861. Ponto 15. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, uma causa leve, joga com sua vida, que lhe vem de Deus, e joga com a vida de seu semelhante, que só a Deus pertence, esse homem é 100 vezes mais culpado que o miserável, que, levado pela cupidez e às vezes pela necessidade, introduz-se numa morada para nela roubar o que cobiça, matando aqueles que se opõem à sua intenção. Este último é quase sempre um homem sem educação, que não tem senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista quase sempre pertence à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento ainda que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem por desculpa o arrebatamento da paixão, pois entre o insulto e a reparação sempre há tempo para refletir. Portanto, ele age fria e premeditadamente. Tudo é calculado e estudado para matar mais seguramente seu adversário. É verdade que também expõe sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do homem, porque se vê aí um ato de coragem e de desprezo pela própria vida. Porém, a coragem verdadeira, quando se está seguro de si mesmo, o duelo, resto dos tempos de bárbaro, nos quais o direito do mais forte era a lei, desaparecerá com uma apreciação mais sadia da verdadeira questão de honra, e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Augustin Bordeaux, 1861. Ponto 16. Nota. Os duelos tornam-se cada vez mais raros, e se ainda se vêem, de tempos em tempos, dolorosos exemplos deles, o número não é comparável ao que foi outrora. Antigamente, um homem não saía de sua casa sem prever um encontro,
e, consequentemente, sempre tomava suas precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no porte habitual, ostensivo ou escondido, de armas ofensivas e defensivas. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes, e é curioso seguir sua graduação desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam com armaduras de ferro e munidos de lança, até o porte de uma simples espada, mais tarde transformada num adorno, um mero acessório de brasão e não uma arma agressiva. Um outro traço dos costumes é o de que, no passado, os combates pessoais tinham lugar em plena rua, diante da multidão, que se afastava para deixar o campo livre, e que hoje são escondidos. Nos dias de hoje, a morte de um homem é um acontecimento que comove. No passado não se reparava nisso. O Espiritismo arrebatará esses últimos vestígios de bárbaro, incultando nos homens o espírito de caridade e